Olá, gente linda e maravilhosa. Eu sou a professora Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, hoje fazendo mais uma vez uma orientação para a dissertação em que a banca, aqui olha, é o CESP. A prova é a prova da PRF 2018. Se você também quer uma orientação personalizada, uma correção de texto, uma orientação prévia, não é? Uma correção de texto, um acompanhamento de acordo com os critérios da banca, olha aqui o meu WhatsApp. Você pode entrar em contato pelo 71 99294 1069. Hoje eu vou fazer a análise de uma prova de 2018. Olha o tamanho do texto motivador. Pelo amor de Deus, pessoas, texto motivador não pode ser desconsiderado. Há elementos do texto motivador que você precisa levar para a sua prova, ok? Você não pode copiar o texto motivador, mas como o próprio termo indica, ele te dá um motivo, ele é um mote. Se você somente replica informações do texto motivador, você está em uma enrascada. Mas se você não apresenta nada do texto motivador, você também está numa enrascada. Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer a leitura do texto motivador, identificar o que é relevante para a proposta temática, relacionar o texto motivador ao comando e a frase direcionadora, que nós vamos ver daqui a pouco. E a partir dessa relação, você vai desenvolver o seu texto, tá? O texto aqui apresenta uma informação ligada a jovens, crianças e adolescentes e a ideia da punição, das sanções quando esses acabam transgredindo as normas legais do seu país. A consolidação de um direito brasileiro democrático da criança e do adolescente tem suas origens na campanha Criança e Constituinte, antes mesmo da entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por força de princípios constitucionais que reconheceram a proteção integral e a prioridade absoluta no estabelecimento de todas as políticas dirigidas à infância e à juventude. A doutrina da proteção integral interfere diretamente na organização de um sistema da justiça especializado e na adoção de uma legislação especial para regulamentar todas as situações que envolvam criança ou adolescente, com especial destaque as situações nas quais o adolescente é autor de uma infração à lei penal. Veja só que ele apresenta o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, mas ele fala sobre um dispositivo legal anterior, tá? Anterior ao Estatuto da Criança e Adolescente, que é justamente a campanha Criança e Constituinte. Essa noção de infância é uma noção muito recente para a nossa construção, tá, gente? A criança e adolescente realmente começaram começaram a ter mais valor reconhecido pela sociedade, pelo Estado, pela justiça, a partir aí do século XX. A noção de infância, ela foi sendo modificada. E aqui ele, ao final, faz um afunilamento, né, do texto, indica que principalmente quando o adolescente é o autor de uma infração à lei penal. Aqui você tem uma tabela comparativa da idade de responsabilidade penal juvenil e de adultos em diferentes países, tá? Na Alemanha, o juvenil 14, adultos 18, 20, de 18 a 21 anos de idade, o sistema alemão admite que o que se convencionou chamar de sistema de jovens adultos,
no qual, mesmo após os 18 anos de idade, conforme estudo do discernimento, podem ser aplicadas as regras do sistema de justiça juvenil. Após os 21 anos de idade, a competência é exclusiva da jurisdição penal tradicional. Nesse momento, a gente consegue perceber que ele vai fazer um comparativo entre Brasil e outros países, tá? Então, o texto, ele não vai ser exclusivamente, o texto que você vai elaborar, não pode ser exclusivamente Brasil. Você tem que traçar esse comparativo, porque no texto motivador ele traz esse comparativo. Na Argentina, a responsabilidade a ideia do juvenil até os 16 e adultos 18, sistema argentino tutelar. Segundo esse sistema, a partir dos 16 anos de idade, adolescentes podem ser privados de sua liberdade se cometerem delitos e podem ser internados em alcaídias, estabelecimentos penitenciários destinados ao alojamento de detidos que ainda não receberam detenção preventiva ou penitenciárias. O Brasil, a ideia de infância, 12 até os 12 e adulto até os 18. Então, nós temos aqui dos 12 aos 18 com a seguinte observação. O artigo 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos de idade, sujeitos a medidas socioeducativas previstas na lei a partir dos 12 anos de idade. Então, medidas socioeducativas elas não podem ser aplicadas a menores de 12. A partir de 12 podem ser aplicadas as medidas tutelares educativas e a partir dos 18 já há um reconhecimento do adulto, tá? No Canadá, até os 18, infância. Dos 14 e 18, a legislação canadense admite que, a partir dos 14 anos de idade, nos casos de delitos de extrema gravidade, o adolescente seja julgado pela justiça comum e receba sanções previstas no Código Criminal, porém estabelece que nenhuma sanção aplicada a um adolescente poderá ser mais severa do que aquela aplicada a um adulto pela mesma prática do mesmo crime, né? Pela prática do mesmo crime. Então, a partir dos 14, já considerado na justiça, né? O mesmo peso do adulto. E dos 12, 13, você tem aí medidas socioeducativas. Na China, infância aqui, 14, 16, faz adultos 18. A lei chinesa admite a responsabilidade de adolescentes de 14 anos de idade nos casos de crimes violentos como homicídios, lesões graves, intencionais, estupro, roubo, tráfico de drogas, incêndio, explosão, envenenamento. Em casos de crimes cometidos sem violências, a responsabilidade somente se dará aos 18 anos de idade. Nos Estados Unidos, 10 anos somente para delitos graves, 12 e 16 aqui. Na maioria dos estados federados, adolescentes com mais de 12 anos de idade podem ser submetidos aos mesmos procedimentos dos adultos, inclusive com a imposição de pena de morte ou prisão perpétua. O país não ratificou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Na França, 18. Os adolescentes entre 13 e 18 anos de idade gozam de presunção relativa de irresponsabilidade penal. 14 e 21, a lei juvenil japonesa, embora possua uma definição de delinquência juvenil mais ampla que a maioria dos países, fixa a maioridade penal em 21 anos de idade. Então, você tem aqui um comparativo. E aqui é a proposta, considerando as informações precedentes, que as informações precedentes têm caráter unicamente motivador, repito, unicamente motivador não significa dizer que você vai desconsiderar, significa dizer que você não vai copiar. Redige um texto dissertativo, e aí nesse momento a gente tem que discernir que esse texto dissertativo não é expositivo, é argumentativo, ou seja, você vai manifestar uma opinião, um posicionamento, acerca da problemática a responsabilidade penal no Brasil. Mas não esqueça que lá no texto motivador ele traçou um comparativo. Então, no seu texto, é interessante que você traga também a ideia do comparativo. E o CESP ele faz algo bem interessante, que é o de já nortear o candidato
praticamente a estruturação do texto, não é? E seu texto posiciona-se de forma clara e fundamentada a respeito da redução da maioridade penal, repare, responsabilidade penal no Brasil, no que diz respeito à redução da maioridade penal. Então veja que o eixo temático não está totalmente na frase, na estrutura direcionadora, está aqui no detalhamento. Então você não vai só falar sobre responsabilidade penal no Brasil, você vai falar sobre a redução da maioridade penal, visando justamente a responsabilidade penal no Brasil, com base no comparativo com outros países, com base na realidade nacional, enfim. E você vai ter que discutir alguns aspectos. É interessante você colocar isso aqui na cabeça. Ó. Siga esta mesma ordem no desenvolvimento. Os desenvolvimentos eles vão ter que seguir prioritariamente, né? Preferencialmente, essa é a palavra, a mesma ordem. Não significa dizer que você não pode trocar a ordem, mas quando você segue a mesma ordem, você sabe que o primeiro parágrafo vai ser esse, o segundo esse, o terceiro esse. Você vive falando sobre um texto com 5 parágrafos. Você pode fazer um texto com 5 parágrafos. No entanto, e essa observação vai diretamente aí para o meu assessorado. Quando o CESP te dá isso aqui, você tem condições de flexibilizar. Então, para você não se desviar do eixo temático, siga um parágrafo para a primeira ideia, um parágrafo para a segunda, um parágrafo para a terceira. Mas você não pode desconsiderar. Você é obrigado a apresentar a proteção da criança e do adolescente pelo Estado. Então, lá no texto, nós vimos a campanha da criança e do constituinte, deixa eu ver. Campanha Criança Constituinte, depois o Estatuto, depois você pode trazer também outras legislações, outros decretos e também citar a Constituição. Mas é fundamental que você trabalhe com esta proteção. Qual é a proteção dada à criança e ao adolescente pelo Estado brasileiro? Qual é? Você tem que responder isso aqui, você tem que desenvolver isso e vai valer 2 pontos, 2,8. Se você não cita isso, você já perdeu 2,8. Seu texto pode estar lindo, você já perdeu 2,8. Depois, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Redução ou aumento da violência e tratamento dos adolescentes em conflito com a lei como adultos. Aqui ele está querendo saber de você o que você julga em relação à mudança desse tratamento em conflito com a lei e a redução da violência ou o aumento da violência. Ele quer saber o seu posicionamento sobre isso. Qual é a relação que você identifica entre o crescimento da violência e o tratamento dado para essa redução dessa violência? Vai haver aumento ou redução? É isso que ele quer saber. E, por fim, o papel do poder público na elaboração de políticas sociais com potencial de reduzir o envolvimento de adolescentes com a violência no Brasil. Aqui ele está te pedindo justamente uma medida que não esteja vinculada ao aumento ou à redução, mas sim a políticas sociais que levem a essa redução do envolvimento. Então, 3 pontos que você precisa explorar. Você pode fazer isso em 3 parágrafos. Vou repetir. Você pode fazer o parágrafo 1 sobre o tópico 1, o parágrafo 2 sobre o tópico 2, o parágrafo 3 sobre o tópico 3. Por quê? Porque ele está pedindo para que você faça só sobre esses elementos.
Então, num texto como esse, numa proposta como essa, você não precisa colocar introdução e conclusão para não perder tempo em responder essas questões já previamente orientadas para você. E você também tem que identificar o seguinte: cada uma dessas ideias vai ter que seguir aquela noção de apresentar essa ideia, depois desenvolver essa ideia, depois ilustrar essa ideia, depois finalizar essa ideia. Para quem está me encontrando hoje neste vídeo, eu tenho vários vídeos sobre a técnica de produção de texto em 40 minutos, né? A produção de dissertação argumentativa em 40 minutos. No momento, na verdade, em que eu falo sobre o parágrafo de desenvolvimento, eu trago justamente esta organização. Então, tá assistindo e quer saber como é que é a técnica, procura no canal produção de dissertação em 40 minutos. Tem algumas aulas relacionadas a isso. Mas vamos aqui ver o texto do meu assessorado. Repito, se você quiser, você pode também ter uma assessoria. Basta procurar aqui na descrição, tem o meu WhatsApp. Entre em contato, vamos fechar um pacote, vamos pensar nessa orientação mais de perto, sinalizando que você errou, o que é que você pode fazer. Você tem escrita e reescrita, caso eu julgue que seja muito necessária a reescrita, então eu solicito a reescrita e vou dando a nota de acordo com o critério da banca. Aqui nós encontramos: há no mundo diversidades no que tange aos limites de idade para imputação de crimes às pessoas. No Brasil, é um Estado democrático de direito, conforme a Constituição Federal de 1988, documento jurídico político que é obrigatório a ser seguido pelos demais ordenamentos jurídicos do país. Na Constituição Federal de 88, são estabelecidos direitos e garantias fundamentais, bem como direitos mutáveis, com as cláusulas pétreas. Veja só, a coisa mais gritante, a observação mais gritante é: cadê criança e adolescente? O tema é sobre crianças e adolescentes. E eu não tenho aqui crianças e adolescentes. Então, no mínimo, nós temos uma fuga tangencial. Deixa eu voltar para o vermelho, que destaca um pouquinho mais, né? Agora, algumas observações. Aqui a primeira observação é: cadê o tema? Cadê o eixo temático criança, adolescente? Nós temos penas, nós temos crime, mas nós não temos o eixo temático. Nós temos elementos que estão em torno desse eixo temático. E agora vamos verificar as questões voltadas justamente à gramática. Há no mundo diversidades no que tange às limitações. Diversidade não é a palavra adequada, tá? Diversidade são características distintas. E não são as características distintas, são os posicionamentos distintos. Então, você teria que colocar no mundo diferentes posicionamentos legais no que tange aos limites de idade para imputação de crimes às pessoas. Não é as, seria o das pessoas, mas eu sugiro até que retire. Limite para imputação. Imputação de crime é imputação de penas. A crimes cometidos.
Então, veja alguns ajustes super necessários. Aqui eu falei sobre a limite de idade, mas limite de idade não é ideia de criança ou adolescente, ok? No Brasil, afunilou bem, veio para o geral e aqui tem o específico. No Brasil, que é um país democrático de direito, isso aqui é desnecessário. Um Estado democrático esse aqui é com letra maiúscula, tá? No Brasil, um Estado democrático de direito, conforme a Constituição Federal de 1988, e aí você não deu o que acontece no Brasil. Olha o ponto. Isso aqui é um período que não consolida período. Período começa com letra maiúscula, termina com ponto, mas ele tem que ter um sentido fechado, pleno. Tá? Ele não pode ter a ideia finalizada na construção seguinte, no período seguinte. Então, como é que a gente pode resolver isso? No Brasil, um Estado democrático de direito, conforme a Constituição Federal de 88, documento jurídico político que obriga vamos tirar esse obriga e vamos colocar que deve ser seguido pelos demais ordenamentos jurídicos, está faltando o acento, melhor definido, do país, e novamente finalizou sem finalizar a ideia. Então, você pode colocar no lugar desse ponto, que eu percebo que você quis realçar, mas você pode realçar utilizando parênteses. Pode ficar assim, ó. Parênteses aqui, sem o ponto, ok? E aí a gente consegue perceber que não há necessidade de repetir. Ficaria no Brasil, um Estado democrático de direito, conforme a Constituição Federal de 88, documento jurídico político que deve ser seguido pelos demais ordenamentos jurídicos do país. São estabelecidos, aqui eu estava procurando, são estabelecidos direitos e garantias fundamentais, bem como os direitos mutáveis com as cláusulas pétreas. E aqui você fala, escreve, mas não cita o eixo temático, né? Aqui, difícil de pensar em não reestruturar mais profundamente. Você tem que diminuir essa extensão aqui. Talvez retirar aqui, ó. Deixar isso para o desenvolvimento. E continuar no que diz respeito às crianças e adolescentes, desde a década de 90, há uma legislação mais específica em relação às infrações por estes cometidas, tá? Então, talvez algo para introduzir o eixo temático, mas aqui é fuga parcial, no mínimo. No mínimo. A gente só vai perceber se você não teve uma fuga total do texto quando nós terminarmos de fazer a análise do texto. Porque se você não citar crianças e adolescentes e a ideia da redução do aumento, você não está no tema. Repare que você não está falando, nesse primeiro parágrafo, levou cerca de 7 linhas, escrevendo um processo introdutório sem falar sobre a proteção da criança e do adolescente pelo Estado. Você cita instrumentos legais, mas não instrumentos específicos nem posição específica do Estado. Vamos aqui para o próximo parágrafo. No que tange à proteção da criança e do adolescente, há pretensão direta pela própria Constituição de 88, a Lei 8.000, Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como... ok, você está fazendo uma listagem.
no que tange à proteção da criança e do adolescente, a proteção direta pela própria Constituição Federal de 88, bem como pela lei, pelo estatuto e por acordos internacionais firmados e ratificados pelo Brasil. Veja, no texto, ele está falando que o ECA é o estatuto, que é a lei número 8.069 de barra 1990. Não é a campanha não, tá? Então aqui tem um erro de informação. A não ser que você queira pegar o verde melhor, vai se destacar melhor. A não ser que você queira o ponto e vírgula aqui, para dizer que esse é um conteúdo e esse aqui é outro. Aqui você colocou o ponto e vírgula, mas aqui teria que ser somente a vírgula. É bem como pela lei, e aí você tira esse, pela lei 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e por acordos internacionais. Aí fica interessante. Mas toda essa construção, todo esse parágrafo, na verdade, tem que ser a finalização desse parágrafo de cima. Retirando essa estrutura desnecessária, aí você coloca todo o parágrafo junto, né? Você faz um parágrafo só. Mas retirando, por favor, essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui desnecessária. Deixa eu pegar o apontador. Essa aqui. Essa estrutura inteira até aqui você retira, é desnecessária. E o parágrafo continua, ok? Na sequência, no entanto, você tem um errinho na utilização do onde. Onde é uma estrutura utilizada para identificação de local fixo ou similar. Então, onde vai ser o local, ok? Eu sei que dá a maior vontade de colocar onde para fazer conexão, mas duas observações. Essas leis não são locais, são instrumentos, tá? São textos. E eu não tenho um pronome relativo aqui dividindo um parágrafo. Foi definido que a idade para aqui no Brasil. Quando você diz foi definido, parece que todas essas leis definiram ao mesmo tempo. Mas na legislação brasileira, acho que fica mais interessante, que pega todos os exemplos que você apresentou, né? Na legislação brasileira, brasileira, às vezes faz isso mesmo, me desobedece, então tá melhor. Na legislação brasileira, foi definido que a idade para se atribuir crime a uma pessoa é a partir de 18 anos. Expressões numéricas curtas, você coloca por escrito, 18. Ou seja, é ponto ou é vírgula? Porque se for ponto, aqui não pode estar com letra minúscula.
mas é melhor que seja vírgula. Ou seja, quem tiver idade inferior a essa não cometerá crimes, e sim ato infracional, conforme estabelecido pelo ECA. Mas ficou meio fragmentada a ideia. Apesar de ficar meio fragmentada, você está tratando de longe, tá? Não chega a ser um tratamento de fato, não. Mas de longe você chama atenção para isso aqui. Talvez usar a palavra proteção já resolvesse. Se você pudesse colocar na legislação brasileira, visando a proteção da criança e do adolescente, foi definido que a idade para se atribuir crime a uma pessoa é a partir de... Então, aqui, ó, visando proteção, visando a proteção de crianças e adolescentes. Aí já fica mais clara essa relação. Mas veja, 2 parágrafos e você apenas encostou nessa... Às vezes eu perco a setinha. Nessa primeira ideia. Para eu verificar a nota dessa primeira ideia, no entanto, eu tenho que fazer a leitura inteira do texto para ver se você deixa a relação mais explícita. Mas tem de colocar na cabeça o seguinte, você precisa citar as palavras importantes da proposta. Se ele pede para que você escreva sobre proteção, escreva a palavra proteção em algum lugar do seu texto, para que o leitor, o corretor, ele não tenha o atrevimento de dizer que você não está de acordo com o que foi proposto, tá? Porque você vai citar o eixo temático. Então, sua fraqueza aí nesse momento foi não citar. Tem aqui alguns problemas relacionados à gramática que comprometeram também o entendimento do texto. Mas eu consigo ver o elemento, tá? Neste contexto, a gente já conversou sobre isso. Primeiro, utilizar pronomes demonstrativos que façam gancho com parágrafos anteriores e não com períodos anteriores. Isso é terrível. Além disso, se eu já citei a ideia, não é este, é nesse, tá? Com letra maiúscula, não esqueça. Então, façamos de conta que o corretor não vai ver o uso do pronome demonstrativo, mas ele com certeza vai ver o uso do pronome demonstrativo equivocado, ok? Nesse contexto, embora seja notório através da imprensa e outros meios de divulgação, tenha crescido o número de violência praticados por pessoas menores de 18 anos de idade, vem aumentando o número de apreensão desses jovens nos termos do ECA. A política de encarceramento, por vezes, não tem sido satisfatória no sentido de recuperá-los. É muita ideia misturada. E essas ideias todas estão misturadas sem que haja uma divisão aqui do parágrafo. Muita ideia e não tem período, ok? Nesse contexto, você falou sobre contexto de legislação. E aí você vem, no entanto, falar sobre algo que não é de legislação. Então ficou muito confuso. O que eu sugiro? Retirar essa estrutura. Você pode começar com, embora seja notório, através da imprensa.
Para ficar a estrutura adequada. Embora seja notório, através da imprensa e outros meios de divulgação, que tem crescido o número de violência praticada por pessoas menores, não tem necessidade de pessoas de 18 anos, não tem necessidade de tudo de idade. Vem aumentando o número de apreensão desses jovens. Repare, se tem crescido a violência, é lógico que tem aumentado o número de apreensão. Então, o embora não é adequado, porque embora dá uma ideia de oposição. Você pode retirar isso para ficar um parágrafo adequado, ainda não estou corrigindo a ideia. É notório, através da imprensa e outros meios de divulgação, que tem crescido o número de violência praticada por menores de 18 anos. Por isso, ou assim, vem aumentando o número de apreensão desses jovens nos termos do ECA. A política, aqui sim tem um contudo. Contudo, que esses são os termos do ECA, você pode pensar na ideia de que tem aumentado a violência, tem aumentado a apreensão e eles também estão se recuperando, mas você indica que eles não estão se recuperando. Contudo, a política de encarceramento, por vezes, não tem sido satisfatória no sentido de recuperá-los. Ele fez uma pergunta para você e você tentou responder, mas não respondeu. Ele perguntou aqui para você sobre a redução e o aumento, considerando a maioridade penal, o tratamento dado à maioridade penal, tá? Desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes. Aqui talvez você pudesse colocar contribuindo assim para o aumento nos índices de violência no Brasil. Ok? Aí você relaciona. Novamente digo para você. Deixa eu pegar aqui. Novamente digo para você. Você acabou não citando termos. Você falou sobre o tratamento dos jovens em conflito com a lei, mas não explicitou a ideia do aumento da violência. Você aqui pode dizer assim, professora, eu falei sobre o aumento da violência. Não, você falou que tem crescido, a violência tem crescido, mas não está relacionando essa violência tem crescido ao tratamento. Você fala sobre a violência ter crescido, sobre os jovens serem mais apreendidos e não serem recuperados. Mas essa não recuperação leva a quê? A intensificação da violência. Então, você tem que deixar claro em seu texto. Você tentou responder, eu vejo isso, mas não completamente. A mesma coisa do que aconteceu acima. Por isso, denota-se
Por isso, denota-se a necessidade urgente porque Estado brasileiro é sujeito de adotarem. Então, quando o sujeito está precedido por uma preposição, não pode contrair. Aí, outra questão, você colocou uma vírgula separando o sujeito do predicado. Por isso, denota-se a necessidade urgente de o Estado brasileiro e os demais entes federados adotarem políticas, está faltando aqui o acento, públicas, efetivas, preventivas que evitem o ingresso desses jovens e crianças no mundo das infrações penais. A exemplo de tais políticas, pode-se criar, não coloca esses 2 pontos não, pode-se criar de forma maciça escolas de tempo integral em regiões carentes, criar programas de iniciação esportiva e envolver mais as famílias nesses programas. Ok, lindo, maravilhoso, mas teria que ser uma medida mais efetiva, não mais efetiva, menos idealizadora, mais concreta. Então, e é uma coisa que eu tenho percebido ao longo do seu texto, você não apresenta um dado, um fato, uma situação, uma referência histórica, uma referência geográfica, uma comparação, uma lei, uma pesquisa. Não há nenhum argumento de prova concreta. Isso vai prejudicar a sua nota no final das contas. Mas é um tipo de questão que pode ser resolvida apenas mediante ao acesso à informação. Então, você precisa ler mais, buscar mais informação e tentar trazer essas informações, relacionar, contextualizar essas informações ao texto, porque o texto é um texto argumentativo. Então, a contextualização faz parte. Você não tem nenhuma contextualização no seu texto que seja realmente concreta. Mas eu vejo que aqui nesse parágrafo você seguiu bem, com as terminologias, inclusive, bastante explícitas, o tópico 3 que ele pediu. E, por fim, a conclusão só por tabela, sendo assim, reduzir a idade penal não é solução para diminuir os crimes no Brasil, e sim, o Estado deve... E sim, não, é para isso... Você pode colocar... Para isso, o Estado deve ampliar e efetivar as políticas públicas voltadas aos menores de 18 anos, envolvendo nessas políticas a apreensão e a visão, a prevenção, é prevenção, não é apreensão, perdão, é a prevenção e a visão de futuro social. Para a tabela, ok, a construção da conclusão, tá? Vamos ver aqui. Apesar da conclusão ter tentado, não há a referência à proteção. Você tem que explicitar, tá? Então, nesse primeiro tópico aqui, você fica com 1,5, porque contextualização é super relevante. Você não contextualizou e não deixou clara a relação com a proteção, tá? Então, trazer para o seu texto a ideia da proteção, apresentar isso no seu texto. A redução e o aumento da violência, o tratamento dos jovens, 1,8, também por não ter contextualizado, por não ter ficado clara essa relação da redução e aumento, ficou mais do que da proteção, mas mesmo assim teria de trabalhar muito mais. E aqui você fica com 2, também por causa de contextualização, mas um pouco mais do que o anterior, porque de uma forma ou de outra você fez uma listagem e não se afastou dos elementos temáticos, tá? Isso te dá
1,5, com 2, com 1,8, dá 13, 4 dá 5 e 3. E aqui ele pediu para que você se posicionasse frente ao eixo temático redução da maioridade penal no Brasil, vale 4 pontos. Como você não contextualizou, fica com 3 pontos. Isso dá para você 5 e 3, mais 3 pontos. 8 e 3, só que você tem os erros de gramática. Há uma perda de mais ou menos 1 ponto para os seus erros de gramática, tá? Cada erro vai valer aproximadamente 0,25. Então, você tem o final da sua nota é 7 e 3, de uma pontuação de 12,5, tá? É um pouco mais de 50%, mas não chega a 60% da nota. Isso eu acho. E você só erra por 2 razões: contextualização e utilização dos referenciais temáticos. Bom, se você assistiu até aqui e quer também uma orientação personalizada, eis aí o meu WhatsApp. Vamos partir para a próxima, não é verdade? Beijos, meu povo lindo!